Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo. Vamos lá, vamos para a nossa quarta aula, né? Nossa quarta aula. Essa aula aqui ela vai ser um pouco mais rápida, até porque vocês, com certeza, depois que passaram pela primeira, segunda, terceira, já estão, né, afiadíssimos em fluxograma, certo? Então, vamos lá, só vou recapitular o que nós vimos até agora para poder dar início a esse novo nível aqui. Bom? Então vamos lá. Nós começamos a ver esse daqui, ó. Vocês se lembram? O Douglas, né? Ele mandou isso daqui pra gente, mandou pra mim, né? É um rascunho do que tinha lá. Não dá nem pra ver muito bem. Aí, agora dá. Do que tinha, né? O processo chamado processo de chamados no GLPI. E aí eu peguei isso daqui, né? Falei para vocês já que não é uma boa ideia usar softwares que depois vão te dar a opção só de você gravar, de você exportar, né, esse arquivo em figura, porque depois você não tem como mexer em mais nada nele. Ele é uma figura, não dá. Então o que eu tive que fazer é reescrever, tá? E eu usei, no caso aqui, eu usei um PowerPoint, mas vocês podem usar o Word, o que vocês estiverem acostumados, o Excel, tanto que o último que eu vou usar aqui, o de hoje, nós vamos usar no Excel, tá bom? É uma outra forma aí. Então vamos lá, vamos ver o que que a gente, como que a gente está evoluindo nessas últimas três aulas e o que que a gente vai fazer agora nessa quarta aula, tá bom? Então vamos lá. No primeiro, como eu falei, nós, né, tivemos aí acesso ao rascunho. Eu peguei esse rascunho, reescrevi ele sem pensar muito, do jeito que ele estava lá, só reescrevi para poder usar depois as caixinhas e tal, né? Ok, saímos disso daqui e fomos para esse. Aí ele já começa a estar mais encorpado, né? Começa a estar mais encorpado. Deixa eu ver se dá para ficar mais legal aqui para a gente. Dá, ficou legal. Então ele está mais encorpado aqui. Ele está agora com as informações, o macroprocesso, processo, subprocesso, tal, né? Que eu já expliquei para vocês como é que funciona e todos os elementos que a gente aprendeu lá em sala de aula, né? E também nessas últimas aulas aqui online, tá? Então, saímos daqui e aí o que que eu fiz? Eu peguei toda essa informação e coloquei ela de outra forma, que é essa forma aqui que eu vou. Deixa eu tirar isso, deixa eu tirar daqui e colocar no outro arquivo. Aí eu coloquei para cá. Eu coloquei desse formato, né? Nesse formato aqui, nesse fluxograma de processo ou funcional, ele é o seguinte: aqui nós estamos colocando ah, funções, né, para cada uma para cada um dos setores aqui ou para cada um dos entes. No caso aqui eu tenho um solicitante que eu não sei de que setor que ele é, então ele é um dos entes. Aí aqui nós vamos colocar no um fluxograma funcional. Então aqui eu peguei o mesmo fluxograma que a gente viu aqui atrás, é o mesmo, é esse mesmo fluxograma aqui, tá? Eu peguei ele e transformei nesse aqui, que nós vimos na aula passada, na terceira aula, né? Na aula 3 nós vimos aqui como é que ele funciona, que você é a mesma coisa daquele primeiro, porém agora eu escrevo em colunas, né? Fica mais fácil para eu enxergar ele como um todo, mais organizado dessa forma. Agora nós vamos ver o seguinte: vocês se lembram? Então esse aqui foi o que nós vimos na aula passada. Vocês se lembram que lá naquela lá na sala de aula, né? Eu falei para vocês que tinha um outro nível e nós trabalhamos lá, eu não lembro mais daquele diagrama da tartaruga, e nós trabalhamos entradas e saídas de processo, e eu falei para vocês que, olha, existe uma outra forma de vocês escreverem, que você usa esse fluxograma e também você abre para todo o processo, né? Você vai mapear, esse é o mapeamento de processo realmente. Então nós vamos ver ele hoje, tá bom? Vamos ver ele hoje aqui. Então vamos lá. Não é esse aqui, não é esse aqui, é esse daqui. Tá? Esse daqui, pessoal, eu não fiz ele inteiro, porque não, para mim não compensa. Compensa, lógico, vai compensar para vocês aí, mas para mim não compensa fazer ele inteiro, porque é só para eu dar para vocês o caminho das pedras, como é que isso aqui funciona, como é que você tem que preencher. Então eu preenchi um pedaço dele aqui, que já dá para entender bem. Aí é só vocês irem colocando outras informações, porque eu não tenho todas as informações aí da empresa.
tá bom? Então eu ficar colocando muita informação fictícia, é melhor eu ensinar como é que funciona e deixar para vocês colocar as informações reais. Desculpa, tá? As informações reais. Então vamos lá. Então o que eu fiz? Eu peguei, tá? Desse daqui, ó. Bom, de qualquer um dos dois, né? Eu peguei esse daqui, essa informação que tem aqui em cima. Tá vendo? Ó, macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, e joguei todo aqui em cima. Tá a mesma coisa, ó lá, macroprocesso, transporte coletivo. Eu não sei se é esse daqui, porque eu não sei as nomenclaturas aí da empresa são essas. Então isso aqui é fictício. O processo, né, um grau abaixo. Então é de TI. Aí eu tenho aqui um grau abaixo ainda, que é gestão de chamados, né? Aí depois, dentro desse guarda-chuvinha de gestão de chamados, eu tenho a atividade de abertura e tratativa desses chamados aí via GLPI. Eu posso ter outros dentro desse mesmo guarda-chuva de gestão de chamados, outras coisas que eu faço dentro desse de gestão de chamados, tá? Então por isso que tem que fazer um por um. Aqui, o que eu aconselho vocês é sempre pegar aqui e abrir um novo. Então vai ser um outro exemplo, e aí vocês vão preenchendo ele aqui, tá bom? Embaixo. Então, no mesmo arquivo, na mesma planilha, vocês vão ter várias aqui embaixo, várias abas aqui para cada uma delas. Então, aqui, supondo que eu tenha já o nome, né? Então, eu já tenho é, sei lá, vou dar um nome de TI 001. É isso daqui. Pronto. TI 001 é o nome dele. E eu vou colocando aqui TI 001, 02, 03, 04. Depois vai ter ADM, depois vai ter segurança do trabalho, RH. E vocês vão colocando todos eles aqui, tá? Pode colocar todos, abrir várias abas que é melhor. Todas elas vão estar vinculadas à visão macro, que vai mandar vocês aqui, ó, para essa primeira abinha, onde aqui vocês vão escrever. Eu não escrevi aqui, mas eu vou deixar assim para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Aqui você tem um mapa de tudo. Então eu tenho aqui o apoio administrativo, os processos de gestão estão aqui embaixo, enfim. Isso aqui a gente já viu em aula também, mas aqui fica mais fácil para vocês. Os subprocessos, as atividades. Então todas elas vocês vão escrever. Vai ter um lugar aqui que vai estar escrito essa atividade aqui, ó, abertura e tratativa de chamados. Vai estar lá na visão macro. E na frente vai estar qual que é o procedimento. é, Qual que é o procedimento referente, né? Que faz referência a ele lá. Então, no caso aqui está falando PG, é procedimento gerencial. É que na empresa que foi escrito isso aqui, fazia sentido, tá? Para vocês pode ser que seja POP, procedimento operacional padrão, pode ser qualquer outro nome. Mas lá eles colocavam. Então, a nomenclatura era PG, era procedimento gerencial, PE é um procedimento de execução, tá? E IT é instrução de trabalho, é o nível mais detalhado da coisa. Tá? Só para vocês saberem. Se quiserem continuar com isso aqui, ok, com os códigos aqui. Se não, façam o código de vocês, não tem problema. Mas vamos ao que interessa. Então, nós chegamos aqui na atividade e tal, eu vim preenchendo isso aqui. E aí, vocês vão lembrar lá daquele dia lá que eu mostrei para vocês na sala, que nós fizemos junto lá, né? Então, como é que funciona? Aqui, ó, tá dividido entre entradas. Aqui, ó, tudo isso aqui, essa parte aqui é o processo. Então, é o processo, como que se transforma as coisas. O que eu preciso. Nós fizemos, acho que um suco de limão, se eu não me engano. No suco de limão tinha água, gelo, faca, copo, a pessoa, a mesa, não sei o quê. Então, para cada um, eu ia pegando partes daquilo que eu tinha e ia trabalhando ele, fazendo de etapa, né? Avançando etapa por etapa até eu ter aquele meu copo de suco gelado. É isso. A mesma coisa aqui. Então, tudo começa como? Tudo começa lá com o solicitante. Então, o fornecedor do quê? O fornecedor disso aqui, ó, dessa demanda, que é esse detalhamento aqui todo e tudo isso daqui, é quem? O solicitante. Então, ele é o nosso primeiro fornecedor. Ele nos fornece o quê? Ele usa para isso o insumo, né? Ele usa o quê? Ele usa o software ou o hardware. Ele usa como matéria-prima para ele detectar esse problema que está escrito aqui, ou o software ou o hardware. Ou é um programa de computador, ou é o próprio computador, ou é a máquina. É um dos dois, né?
Então aqui o insumo que ele usa é aquele que está escrito aqui entre parênteses, que nem parênteses aqui, ó, que nem precisava, tá? Eu poderia até tirar isso daqui, ó, fazer assim, tá tudo certo, porque eu tô falando que o insumo é esse, tá? Quem é o responsável? Quem faz essa tarefa? Vocês vão perceber que nem sempre o fornecedor é o responsável. Nesse caso aqui é, mas tem casos que pode acontecer em alguns processos aí que não será o mesmo, tá bom? Então, você tem que colocar quem é o responsável por essa tarefa. Eu posso ter um responsável, o gerente pega alguma coisa, né? O meu fornecedor é o gerente que vai me fornecer, só que quem vai fazer a tarefa é um auxiliar, tá? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Ou um assistente, um analista, alguma coisa assim pode acontecer. Aqui os mecanismos são as ferramentas que se usa. Então aqui é meio genérico que vocês vão fazer. Então aqui, ó, vou precisar da pessoa. A pessoa vai ter que fazer um ato, ela vai ter que detectar, é ela que vai detectar. Então quando eu falo da pessoa, eu não escrevo pessoa, eu escrevo recurso. Qual é o recurso que eu preciso? Humano. Tá bom? Preciso do recurso humano, pessoa. Então tá aqui, recursos humanos. Eu preciso também de recurso material, que eu preciso que ele vai entrar em contato comigo, aliás, para ele detectar, ele precisa ter ou o computador que não funciona, que está na frente dele, ou o computador funcionando, mas o software não. Então, ele tem que ter um material na mão. Então, recurso material, não preciso colocar qual é. Não agora, vocês vão entender. E depois eu coloco recurso digital. Por quê? Porque se for software, é recurso digital. Se for o hardware, é recurso material, tá? E aí eu coloco os controles. Onde eu acho essa orientação? Onde eu acho que ele tem que detectar isso daqui? Então eu inventei aqui um procedimento, que é o PG, o procedimento gerencial de TI número 008. É fictício, não existe isso daqui, mas imaginando que exista um procedimento que fale que o solicitante tem que detectar o problema. Acabou, tá ali. Como ele não vai me entregar nada, é ele que está detectando isso aqui, então eu não preciso. Quando vocês não quiserem, vai acabar poluindo a sua. Você perceber que vai poluir a sua planilha, você coloca um sinalzinho de menos lá e dá enter, pronto, tá? Faz um sinalzinho só, um risquinho já era. Quem é o cliente? Continua com ele. Então não precisa ficar escrevendo solicitante, solicitante, indo e voltando. Enquanto for ele que ele vai dar entrada no próximo, eu deixo aqui assim. Então ainda é com ele. Então estou aqui na segunda linha com ele ainda. O que que ele faz? Ele usa telefone ou um WhatsApp ou um e-mail ou pessoalmente ou até no sistema. No próprio sistema, acho que está escrito errado aqui, sistema. É no sistema? Não, tá certo. No sistema GLPI, tá? Que está aqui, ele pode usar, pode fazer direto. O que que ele vai fazer? Qual que é a tarefa que ele vai fazer agora? É informar, né? Então informa a área de TI. Quem vai fazer isso? Quem é o responsável? O solicitante. Então ele ainda está com a bola e ele mesmo vai fazer uma tarefa. Ele vai usar o quê? Ele é o recurso humano, ele vai ter que fazer. Não é uma máquina que vai fazer por ele, não é algo automático. Então vai precisar dele, vai precisar de um recurso humano. Ainda precisa do recurso material, por quê? Porque ó, telefone, o próprio sistema, aliás, desculpa, o telefone, o WhatsApp são recursos materiais. Precisa de um celular para isso. Para mandar, para acessar o e-mail ou acessar o sistema GLPI, eu preciso de um material, o meu computador. E o próprio e-mail, o próprio sisteminha de e-mail ou do sistema GLPI é digital, então eu preciso dos três, tá? Onde que está isso aqui? Supondo que está tudo no mesmo lugar, está lá num procedimento de TI que é fictício aqui, tá bom? Agora aqui tem um produto de saída. Porque ele não informou aqui, então aqui eu tenho a informação primária e ainda não oficial. Por quê? Vocês vão ver aí embaixo que ainda tem umas perguntas para se transformar em uma informação oficial. Se a área solicitante não fizer o que TI vai falar para ela fazer, não tem validade. Então não é oficial ainda, tá? Então o produto aqui é não oficial. Quem é o cliente desse solicitante aqui, ó? Quem é o cliente desse cara? É TI. Agora essa informação vai lá para TI. Só que antes disso, eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui uma caixinha de decisão que eu posso deixar vazio aqui, ó, no meio, ou eu posso colocar o meu cliente perguntando, tá? Eu posso pegar isso aqui e fazer assim, ó. Eu posso, isso aqui eu posso fazer. E os outros eu deixo tudo assim, ó. Posso fazer isso aqui sem problema. Não,
faz grande diferença isso aqui. Porque o que interessa é o profissional de TI ou a área de TI. Não, desculpa, eu falei a área, tá errado. Aqui não se coloca área, aqui coloca não o nome de pessoa também, a função que vai estar. Como eu não sei como é o nome da função, pessoal, então eu coloquei profissional de TI. Mas se tiver lá, quem quiser o gerente, o analista, ou sei lá quem que é, o auxiliar, sei lá quem que faz isso daí, tá? Então quem faz, quem recebe essa informação e faz essa tratativa, tem uma função e é isso. Tá? E aí coloca aqui o nome. Então é a função que é responsável, não a área que é responsável, tá? Senão a área não tem dono. Aí não, tem 10 pessoas lá, cada um fica olhando para a cara um do outro e não sai o trabalho nunca. Bom, então ó, tem aqui o profissional de TI que ele faz uma pergunta. A comunicação faz para quem? Lá para o solicitante que está mandando para ele. A comunicação foi feita por meio do chamado GLP, GLPI. Se ele falar que não, tá? Se ele responder aqui que não, então solicita. Quem solicita? O próprio profissional de TI. Solicita, tá? Solicita desculpa, solicita que o chamado seja aberto via GLPI. Solicita a quem? Ao solicitante, que deixou para ele aqui, ó, que fez a última tarefa de informar. Então, ele mesmo, o TI solicita que o chamado seja feito GLPI. Se o cara fizer, aí ele abre, depois que ele fez isso aqui, ele abre o chamado via GLPI. Quem? O solicitante. Ok? Então tá mudando, ó. Então daqui, quando o profissional de TI ele usa tudo tal, e aí chega aqui na frente é o solicitante, aqui embaixo é o próprio solicitante que vai começar a responder. Aí, vamos supor aqui em cima, o profissional de TI fala, a comunicação foi feita por meio do GLPI. Se o solicitante falar que sim, diretamente, já direto, o, o próprio solicitante abre o chamado. Tá? É ele que vai abrir. Então, entenderam como é que funciona? Não é difícil. É que assim, se eu for colocar. De onde que eu estou tirando. Ah, detalhe. De onde eu estou tirando essas informações aqui? Outra, antes de eu falar isso aqui. Wagner, eu preciso conectar todas essas caixinhas, se vocês quiserem, achar que é mais fácil, sim. Mas todas as vezes que eu tiver uma variação que nem essas aqui, aí eu preciso colocar flecha. Se não, não precisa tanto mais, para não complicar vocês, se quiserem, pode fazer isso aqui, sem problema. Tá certo? Podem fazer isso aí, né? Na verdade, eu não faço assim, né? Na verdade, eu pego a ponta dele e a ponta desse, com a ponta do outro, e aí fica assim, tá? Então, façam essas conexões aqui. Ok. De onde que eu estou tirando essa informação? Eu estou com isso aqui aberto, ó. Eu estou com isso aqui aberto. Então já não sei quais são os três ali, ó, solicitante, TI e administrativo, já sei quais são os três. Então, olha lá, ó, detecta o problema. Quem está fazendo isso? O solicitante. A informação de quem está fazendo já está aqui, ó. Já está aqui para mim. Então, quando eu pego, né, eu venho para cá e vou escrever o fornecedor, normalmente o fornecedor está aqui, ó. É esse cara. Ou ele é o fornecedor, ou ele é o executor, mas está com ele aqui, tá? Tá naquela coluninha dele ali, ó. Então só vem pegando as informações e colocando aqui, ó, tá? Eu venho aqui, simples, vou só abrindo mais uma aqui para baixo e escrevo. Abro outra, escrevo e assim vai. Tá certo? Para que que serve isso daqui? Porque eu falei para vocês, isso aqui é o próximo nível. Porque aqui eu consigo, além de eu enxergar aqui, ó, no meio, qual é o fluxo, para onde está indo, para onde está indo, para onde está voltando. Eu sei quem está fazendo, o que ele está usando e onde que tem a referência. E qual é o próximo passo, que seria esse cara aqui, ó, tá? Que seria aí o cliente. Então eu já sei para onde que está indo e quem que vai ser o próximo a receber essa tarefa, essa informação. Beleza? Fácil, né? Ele não é difícil de fazer isso daqui. Depois que você já vem fazendo. Só que não adianta querer começar aqui, né? Faça um rascunho, faz todo aquilo ali. Tudo que eu falei para vocês, ó. Então não queira pular, não queira pular etapa, porque é bobeira pular etapa. Faz o rascunho à mão, rascunho, escreve, lá faz aquele rabisco todo, passa esse rabisco, né, de uma forma mais simples, simplifica ele. Aí vocês vêm aqui, ó, tá? Vocês vêm para cá,
Façam dessa forma, deixe ele mais quadradinho, mais bonitinho aqui, que você consiga bater o olho e ver uma coisa mais organizada. E depois disso daqui, aí vocês façam isso aqui, ó. Pode ter três, quatro, cinco, depende de quem está envolvido, três, quatro, cinco colunas dessa aqui, façam esse fluxograma, porque isso aqui vai ser base para vocês fazerem isso aqui, que aí sim, isso aqui é trabalho profissional, tá bom? Eu vou mandar, não que os outros não sejam, mas esse aqui é o trabalho, né, nota 10. Mas isso aqui eu vou mandar para vocês, vai junto com o vídeo, tá? Todos os vídeos que eu estou mandando materiais também, para que vocês façam. Então, eu vou mandar isso daqui, e aí o que vocês têm que fazer é isso aqui, ó, é pegar e ir abrindo mais abas aqui embaixo e fazendo todos os fluxogramas que vocês estão fazendo aí. Esse é o mapeamento do processo, tá bom? A próxima aula eu vou falar para vocês, se eu não me engano, a próxima aula é para falar sobre consenso, consenso e melhorias. Aí a gente vai achar problemas aqui e fazer melhorias em cima dela. Maravilha, pessoal? Então, ó, deixa eu ver aqui, agradeço a vocês, obrigado. Fiquem todos aí com Deus. Estou tentando aqui parar o negócio. Fiquem todos aí com Deus, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.